esse projeto não usa nenhuma peça crítica. A gente tem uma base de madeira. Essa base é de 95 milímetros por 160 milímetros. Aí o rotor, o que é o rotor? É uma tampinha de vidro de conserva, mais ou menos uns 60 milímetros de diâmetro. Tem dois ímãs de neodímio. Que ímã que é esse? É o de diâmetro 10 por 4 de largura. Vou ter aqui o mancal inferior, que é um pedacinho de MDF cortado. Vou ter uma bucha, que pode ser feita de madeira ou de nylon, de um plástico qualquer. Vou ter o eletroímã. O eletroímã é feito de uma bobina com 300 voltas de fio de cobre esmaltado, fio de cobre AWG32 ou 0,4 mm de diâmetro. Vou ter aqui um conector de barra Sindal. Vou ter aqui o suporte, o mancal superior, né, que é feito na impressora 3D, pode ser feito de chapa de aço também. Tenho aqui o suporte da escova, também feito na impressora 3D. A escova é um pedacinho de arame de aço. E todos os parafusos são de 3,16 com cabeça redonda. As porcas naturalmente são de 3,16. A única coisa que de fato é usinada é a ponta do pivô. Esse pivô eu cortei a partir de um eixo, de um parafuso comprido de 3,16. A única coisa que foi usinada foi a ponta dele. Vou deixar invisível aqui. Então você vê que a ponta do parafuso é usinada para criar um pontinho de apoio aqui. Essa usinagem pode ser feita com uma lima. Você prende o parafuso na furadeira e vai raspando a ponta do eixo na lima até ele ficar pontudo. Aqui embaixo tem uma pequena chapinha de aço que eu recortei para fazer contato, já que a eletricidade passa pela chapinha, passa pelo eixo e faz contato aqui com os dois arames do comutador, que é esse aqui, né? Por baixo da tampa também tem uma porquinha segurando ela no lugar. E na parte de cima também tem outra porquinha de 3,16. Esse aqui é um araminho também. Pode ser de cobre ou pode ser de fio de aço também. Só tem que tomar cuidado para remover o esmaltado do cobre para ele deixar passar a corrente elétrica. Essas duas peças pretas aqui, ó, são argoelas de plástico que eu consegui. Esse parafuso do eletroímã é um parafuso de 1/4 com rosca comum, né, de um BSW 1/4, a porca é de 1/4. Ou seja, todas as peças são muito fáceis de conseguir ou de fazer. Se você não tem impressora 3D, você pode fazer com um pedaço de chapa de aço ou de alumínio, tanto essa peça quanto essa peça. Bom, como é o funcionamento do motor? Ele é muito simples, ele se baseia num princípio da repulsão de dois campos magnéticos. Então aqui no rotor, que ele gira livremente, tenho dois ímãs de neodímio, um de um lado, outro diametralmente oposto. Aqui, gente, eu tenho um eletroímã. No momento que eu energizo esse eletroímã, o campo magnético tende a repelir o campo magnético do ímã de neodímio. Então ele expulsa o ímã para fora. E vai repetindo essa expulsão toda vez que o ímã vai chegando perto. Só que a ligação do campo magnético tem que ser feita no momento oportuno, porque senão, se eu deixasse ele sempre ligado, no momento que o ímã fosse chegando aqui do lado de trás, ele ia acabar expulsando o ímã e o motor ia fazer assim, né?
Para que isso não aconteça, o eletroímã tem que ser ligado no momento exato. Esse momento é mais ou menos por aqui, ó, nessa posição. E o que faz essa conexão? É o comutador, onde a escova raspa. Então, no momento que esse araminho de cobre raspar na escova, vai estabelecer o contato e vai ser energizado o eletroímã. Somente nesse momento que o eletroímã vai ficar energizado. Como é que eu estabeleço o contato? Como é que eu fecho o contato para energizar o eletroímã? É bem fácil, né? Primeiro, aqui pelo conector onde eu ligo a bateria, esse primeiro cabinho vai aqui para frente da bobina e a outra ponta da bobina é conectada nessa chapinha de baixo, que vai debaixo do mancal. Como esse eixo aqui é metálico, a corrente passa pela chapinha, aí da chapinha transmite para o eixo e o eixo faz contato com esse araminho do comutador. E desse araminho passa pela escova, da escova está ligado nesse cabo e vai até o fio positivo, que é o amarelo aqui. Dessa forma eu consigo fazer com que o contato, ou que o eletroímã seja energizado somente no momento oportuno, né? Funciona dessa maneira.